Imagine acordar e descobrir que o mundo ao seu redor foi transformado de forma assustadora e devastadora. Terremotos, tsunamis, furacões, erupções vulcânicas. A natureza tem seu lado implacável. Hoje vamos explorar os 10 piores desastres naturais que marcaram a história da humanidade. Em novembro de 1970, um ciclone apocalíptico atingiu a costa do que hoje é Bangladesh. Ventos de mais de 200 km/h e uma maré de tempestade monstruosa, como um monstro faminto, engolfaram ilhas, vilas e cidades. Casas, escolas, hospitais. Nada resistiu à fúria do ciclone, como um castelo de cartas contra um vendaval. O desespero tomou conta, lembrando cenas bíblicas, enquanto as pessoas corriam para pontos mais altos, buscando refúgio. Entre 300 mil e 500 mil pessoas perderam suas vidas naquela noite terrível, um número que ecoa a imensidão da tragédia. O superciclone de 1970 deixou uma cicatriz profunda em Bangladesh, uma ferida que o tempo não apaga. Em 1º de novembro de 1755, dia de Todos os Santos, Lisboa foi abalada por um terremoto devastador, um verdadeiro castigo divino para a época. A terra tremeu, abrindo fendas enormes no chão, como se o inferno estivesse a espreitar. Minutos após o tremor, um rugido ensurdecedor ecoou pela cidade, o mar recuando, como em uma história de pescadores. Um tsunami gigantesco, uma montanha de água furiosa, se abateu sobre Lisboa, engolfando tudo em seu caminho, deixando um rastro de destruição. O tsunami de Lisboa matou dezenas de milhares de pessoas, um golpe duro no coração do Império Português. O evento chocou o mundo, um terremoto que abalou as consciências e inspirou debates filosóficos sobre a fragilidade da existência humana, como os escritos de Voltaire. O Rio Amarelo, na China, é conhecido como o Rio da Tristeza, um nome que carrega o peso de sua história. Em 1931, após um verão de chuvas torrenciais, como se o céu estivesse a chorar, o Rio Amarelo transbordou, rompendo suas amarras e espalhando a fúria das águas. Vilas e cidades inteiras foram varridas do mapa, como se nunca tivessem existido. Milhões de casas destruídas, um mar de escombros. A fome e as doenças se espalharam como epidemias, fantasmas da tragédia, ceifando vidas já fragilizadas. Entre 1 e 4 milhões de pessoas morreram em decorrência da enchente, da fome e das doenças, um número que assombra a memória da China. A inundação do Rio Amarelo de 1931 é uma das maiores tragédias da história da humanidade, uma lição amarga da força da natureza. Em janeiro de 1556, a terra tremeu na China com uma fúria jamais vista, como se o dragão adormecido tivesse despertado. O epicentro foi na província de Shanxi, uma região densamente povoada, o que tornou a tragédia ainda maior. Edifícios desabaram, casas foram reduzidas a escombros, a paisagem transformada em um cenário de devastação. As construções de tijolos de barro, tão comuns na época, desmoronaram como castelos de areia, impotentes diante da fúria da terra. O terremoto de Shanxi é considerado o mais mortal da história, com cerca de 830 mil vítimas, um número que gela o sangue. Cidades inteiras foram apagadas do mapa, e o impacto social se estendeu por gerações, uma ferida que o tempo não cura totalmente. No século VI, o Império Bizantino, outrora tão poderoso, foi devastado pela peste bubônica, a peste negra que assolou a Europa. A praga de Justiniano se espalhou rapidamente, como fogo em palha seca, matando milhares, um flagelo implacável. Hospitais ficaram lotados, corpos se amontoavam nas ruas, o cheiro da morte pairava no ar. A pandemia matou cerca de 25 milhões de pessoas, quase metade da população do Império Bizantino, um golpe devastador. A praga de Justiniano mudou o curso da história, enfraquecendo o Império Bizantino
e abrindo caminho para novas eras. Em abril de 1815, a erupção do Monte Tambora, na Indonésia, foi um dos eventos vulcânicos mais poderosos da história, uma fúria da terra adormecida. A explosão gerou tsunamis e uma nuvem de cinzas que causou um resfriamento global, um inverno vulcânico. O ano de 1816 ficou conhecido como o Ano Sem Verão, com impactos na agricultura e na vida social. A erupção matou cerca de 71 mil pessoas diretamente, com milhões morrendo de fome e doenças, consequências da fúria da natureza. A erupção do Monte Tambora teve consequências globais devastadoras, mostrando a força da natureza. Em 12 de novembro de 1970, o ciclone Bola atingiu a costa do Paquistão Oriental, hoje Bangladesh, com a fúria de 1000 demônios. Com ventos de mais de 185 km/h e uma maré de tempestade de até 6 metros, o ciclone Bola foi um dos desastres naturais mais mortais da história. Vilas inteiras foram varridas do mapa, plantações destruídas, milhões desabrigados, um cenário de caos e desolação. A tragédia alimentou um movimento separatista em Bangladesh, mostrando como a natureza pode influenciar a geopolítica. O ciclone Bola serve como um lembrete da importância da preparação para desastres naturais, uma lição que a história nos ensina. Na madrugada de 28 de julho de 1976, a cidade de Tangshan, na China, foi devastada por um terremoto de 7,5 graus de magnitude, um gigante adormecido que despertou. Prédios desabaram, casas foram reduzidas a escombros, a cidade se tornou um campo de ruínas. O terremoto de Tangshan é considerado um dos mais mortais do século XX, com cerca de 242 mil mortos, um número que choca a alma. A resposta do governo chinês foi criticada por sua lentidão e falta de transparência, mostrando a importância da comunicação em momentos de crise. O terremoto de Tangshan serve como um lembrete da importância da preparação para desastres naturais, de como a prevenção pode salvar vidas. Em agosto de 2005, o furacão Katrina atingiu a costa sul dos Estados Unidos, devastando Nova Orleans, uma tragédia anunciada. Os diques cederam, inundando cerca de 80% da área urbana, transformando a cidade em um lago artificial. O furacão Katrina expôs a desigualdade social e a falta de preparo para desastres naturais nos Siquirruá, um problema crônico. O Katrina deixou mais de 1.800 mortos e causou bilhões de dólares em prejuízos, um rombo no coração da América. O furacão Katrina deixou uma ferida aberta na sociedade americana, uma cicatriz que ainda dói. Em 26 de dezembro de 2004, um terremoto de 9,1 graus sacudiu o fundo do Oceano Índico, um gigante despertando em fúria. O tremor desencadeou tsunamis que devastaram 14 países, ondas gigantescas engolfando tudo em seu caminho. A Indonésia foi o país mais afetado, seguido pelo Sri Lanka, Índia e Tailândia, um rastro de destruição. O tsunami matou mais de 230 mil pessoas, deixando milhões desabrigados, um número que choca a humanidade. A tragédia gerou uma onda de solidariedade global, mostrando que a união faz a força em momentos difíceis. O tsunami de 2004 serve como um lembrete da força incontrolável da natureza, uma força que devemos respeitar. Esses foram 10 dos muitos desastres naturais que marcaram a história da humanidade, cicatrizes que o tempo não apaga. Cada cicatriz na Terra serve como um lembrete da força incontrolável da natureza, uma força que devemos aprender a respeitar. Mas, em meio à tragédia, vemos a resiliência do espírito humano, a capacidade de se reerguer e reconstruir. Vemos a solidariedade que une nações, a compaixão que transcende fronteiras, a esperança que renasce das cinzas. Deixe seu like, se inscreva no canal e compartilhe este vídeo. Até a próxima!